Olá, desenvolvedores. Chegamos à parte 5 do nosso exemplo. Até agora nós vimos como estruturar um projeto com Bootstrap, como fazer um layout, como montar uma página com HTML e Bootstrap, como modelar os dados da entidade amigos, como apresentar os dados num grid, como montar uma API, como usar interface e repositório. É bastante coisa, pessoal. Caso vocês tenham algumas dúvidas, coloquem aí nos comentários, porque o assunto realmente é extenso e, sei lá, às vezes é uma coisa simples de resolver, tá bom? Neste vídeo, nós vamos ver como é que apresenta um form de edição em formato modal. Nós vamos colocar um form que se comporta de uma maneira que nós chamamos de modal. O que nós queremos dizer é isto aqui, ó. Então, temos aqui os dados do nosso arquivo no grid. Aqui, quando eu dou um add new, eu estou abrindo este form aqui. Este form é dito que está aberto de forma modal porque tudo que eu faço que não pertence ao form é ignorado. Vocês podem não estar notando aqui, mas eu estou clicando aqui no objeto em volta desse formzinho aqui e nada, tudo é ignorado. As únicas coisas que são consideradas é o que está sendo feito neste form aqui. Quando um form concentra a atenção dessa maneira, ele é chamado de um form que foi exibido de forma modal, ok? Para fechar o form, usamos o elemento cancel. Além de abrir o form no add new aqui, eu também estou abrindo aqui em update. A única diferença aqui é que aqui, add new, ele abre um form vazio. Aqui em update, ele abre o form com os dados da linha que estava o botão que a gente clicou, tá ok? Mesma coisa acontece para o delete. Aqui, cliquei nessa linha, ele apareceu um form com os dados da linha clicada. Tá certo? Isso serve para a gente conferir, por exemplo, aqui nós vamos deletar, né? Serve para a gente conferir se a gente, por acaso, não clicou na linha errada. Então, a gente tem mais uma chance de verificar se a linha clicada foi a que a gente realmente queria, tá? E aí prosseguir com a ação ou não, né? Bom, agora, vamos ver como é que a gente faz isso aqui acontecer. A exibição de um form, de um componente de forma modal, ela precisa de três coisas. Ela se compõe, tem três pedaços. A gente tem o elemento que dispara o componente, que é esse daqui. A gente chama de trigger. Então, esse aqui, este e esse elemento aqui, são elementos que são triggers da forma modal. Então, ele é que abre o componente em formato modal. O segundo componente que a gente tem para fazer o modal acontecer é o componente propriamente dito, é esse aqui. Só note uma coisa aqui, o componente não é modal, o componente é um componente. Ele se torna modal pelas ações que nós vamos ver daqui em seguida, tá certo? Mas esse aqui, então, é o nosso componente. Então, primeiro elemento, o trigger do modal. Segundo, o componente. E o terceiro componente que a gente tem aqui é o dismiss. Dismiss é o elemento que fecha o modal. Ok? E no caso aqui, é este cancel aqui que ele serve para fechar o modal. Vamos agora examinar cada um desses componentes individualmente. Vamos começar pelo trigger, pelo botão que dispara o modal. Então, vamos para o código aqui, abrindo o código. Então, nós vemos lá que aquele primeiro elemento, esse primeiro elemento que a gente está vendo aqui, deixa eu colocar ele aqui do lado. Esse elemento aqui, ó, é um trigger de forma modal, da formato modal. Onde que está esse elemento aqui? Esse elemento está aqui, ó. Aqui a gente tem essa página, tá? Essa página aqui, que é o Data Grid, que é esta página aqui. Ela tem um título, tá? Que está aqui em cima, amigos e tal. E logo abaixo ela tem um elemento aqui, que é esse aqui, que foi definido aqui, ó. Tá vendo? Esse elemento que vem na linha de baixo, ele foi definido aqui. E este é o botão Add New que está lá, ok? Então, se vocês repararem, esse botão aqui, se vocês notarem, esse botão aqui é um botão absolutamente normal, button, type button, class button, etc. On click, add new, ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai executar new, como qualquer botão, mas ele tem uma diferença.
A diferença que ele tem é o seguinte, ele chama essas duas classes, esses dois elementos aqui, ó, esses dois elementos aqui, ó, Data Toggle e o Data Target, isso aqui é o que transforma esse botão em modal. Então, o Data Toggle está dizendo, faça virar modal. Quando eu clicar isso aqui, transforme o que você vai clicar em modal. E o que é que ele vai transformar? É o que está aqui no Target. Então, o Target está dizendo o seguinte, ó, o nome do componente é MyModal, o nome do componente que vai ser objeto desse tratamento modal aqui, é o que está aqui em Target. Então, aqui eu estou vendo, ó, Target MyModal. O que é MyModal? Aqui embaixo, nesse pedaço aqui, ó, logo depois que acaba a pintura da tela, esse modelo aqui embaixo, ele está definindo o componente, ele vai conter o componente que vai ser exibido de forma modal. Ele tem aqui, ó, essas divisões aqui, ó, MyModal, etc, etc. É isso que vai transformar este componente aqui, que vai ser exibido de forma modal, em modal, tá certo? Então aqui, ó, aqui eu tenho um ID, primeiro elemento aqui, Division ID. Então, esse MyModal aqui é o que divide, é o que une, tá? É o que identifica aquele elemento lá embaixo e que vai ser o objeto desse target aqui. Então, isto aqui, liga essa ação a esse elemento aqui. Examinando aqui essa abertura aqui, esses elementos aqui que contém o elemento que nós vamos querer display, examinando essas divisions, nós vamos ver classe a classe que o que eles estão fazendo. Então, aqui nós temos, olha, a ID está dando um nome a esse componente. Essa classe aqui está dizendo que esse componente aqui é modal. Então, é a primeira coisa que ela que vai identificar ele como sendo modal. O fade, ele é uma outra classe que ele confere um comportamento ao modal. O fade quer dizer o seguinte, quando você for carregar o componente, você carrega ele de uma forma fade, quer dizer, ou seja, aquele brilho que vem e vai. É só um estilo, tá certo, de apresentação. Então, a tela, em vez de entrar explodida uma vez, ela vai ser mostrada aos poucos crescendo, tá certo? Esse backdrop estático aqui quer dizer o seguinte, só vai ter foco componente, todo o mais vai ser ignorado. Ou seja, backdrop é a parte que está atrás do componente modal, isso que significa, o resto da tela ela vai ser toda ignorada. Eu estou dizendo aqui, com esse componente estático, é que eu estou colocando essa característica. Se a gente tirar esse componente daqui, vocês vão ver que o comportamento do dismiss, do fechamento da modal, ele muda. Ele é capaz de mudar não só você clicando no botão que fecha o modal, mas como se você clicar fora do componente, você fecha ele também. Se você tirar isso daqui, ele funciona assim. Se você colocar, ele só aceita, ele só vai fechar o componente modal no botão de dismiss, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E aqui embaixo tem, dizendo que esse modal é do tipo diálogo, MD é o tamanho do modal, tem vários tamanhos de janela, e o modal aqui é um tipo diálogo centralizado, ou seja, ele vai ser colocado no centro da tela. Mais uma classe vem ainda aqui que diz assim, ó, mas aqui, a partir daqui, isso aqui que está aqui, ó, vai ser o conteúdo do modal. Esse modal contente aqui, ó, ou seja, a partir daqui vai vir o conteúdo do elemento modal. Esse conteúdo, ele tem um header, um body e um footer. No caso aqui, nós só estamos usando um body, tá certo? Bom, vocês devem estar perguntando, mas de onde é que veio essa informação toda? Como é que eu vou adivinhar isso? Bom, essa informação toda está aqui, ó. Veio dessa documentação aqui. Então, o Get Bootstrap Modal, ele define todo esse comportamento e todos esses elementos que estão aqui. Nós estamos falando disso aqui, ó. Essa é a documentação. Foi daqui que a gente tirou aqueles exemplos lá, tá vendo? Então, aqui está mostrando, por exemplo, como é que funciona. Como é que, se eu quiser instanciar um elemento em modal, como é que funciona? Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui. Por exemplo, se eu dou no Launch Demo aqui, tá vendo? Esse aqui, o formulário veio de cima para baixo, porque aqui embaixo tem o fade. Tá vendo? Aquele fade que nós estamos usando lá, ele vem daqui. Aqui tem o ID, Model Dialog, ou seja, a mesma coisa. Só que aqui, por exemplo, no conteúdo, ele tem os 3 pedaços, ó. Os 3 pedaços vêm aqui, nesse exemplo. O header, o body e o footer, tá? Então, ó, lancei o modelo aqui, ó. Tá aqui o header, Model Title, o body, que é esse pedaço aqui, e o footer, onde colocou os botões
que vão conferir ações aqui ao componente. Então, eu posso dar um close aqui, ou eu posso dar um close aqui. Por que eu posso dar um close aqui em cima? Por que aqui? Porque tem esse elemento aqui embaixo, tá vendo? Aqui no header tem esse elemento que no nosso caso não tem, tá? A gente não fez isso lá. Mas esse botão aqui, ó, é um botão que tem é aquele X. Aquele X lá vem desse class button close aqui, tá vendo? Esse X aqui, tá vendo? Ele vem daqui, ó, desse button close. Ou seja, é uma outra forma de fazer o dismiss. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês de onde que tem a documentação que a gente tirou aqueles parâmetros que tem lá. Ou seja, tem dúvida? Quer explorar mais possibilidades da forma modal? Vem aqui dar uma lida na documentação. Um outro exemplo aqui, ó, tá vendo aquele static que a gente falou? Ó, tá vendo? Ó? Data model. Cadê o static? Ó, launch static, tá certo? O modal está aqui, ó. Então eu estou dizendo aqui backdrop static. Então o que acontece, ó? Se ele é static, eu clico aqui em volta, ó, não acontece nada. Ele ignora tudo que foi em volta. Se eu não fizer ele estático, deixa eu ver se tem um exemplo não estático aqui. Acho que esse aqui não é estático. Se eu não fizer estático, eu clico fora, ele também fecha. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Segue o cursor aqui, ó, estou clicando aqui fora. Ele fecha o componente. Quando é estático, segue aqui o componente, estou clicando aqui e não acontece nada, tá? Então, esse estático, ele atribui ao modal esse comportamento de clicar num lugar no outro. Isso aqui é interessante, porque às vezes você quer que o camarada só fecha um modal pelo botão, porque você quer, por exemplo, você não quer, por exemplo, que ele feche o modal com alguma crítica sem completar. Vamos supor que você quer criticar os dados que ele colocou lá no modal. Se você deixar ele fechar por fora, ele não vai passar pelo código que você escreveu no botão de close, tá? E isso aí é um componente que você pode querer evitar. Então, aí você corta o modal, você obriga ele a passar pela sua crítica lá. Acho que deu para entender, né? Bom, enfim, além disso, tem muito mais coisa aqui, tá? Por exemplo, a posição, ó, vertical, isso aqui colocou no meio da tela. Se você quer, por exemplo, scrollável, tá? Você pode pôr coisa aqui e ele rola aqui do lado. Que mais? Usando o grid, por exemplo, está vendo? Ele pegou o componente modal e botou um monte de coisas aqui dentro que você pode colocar aqui figuras, conteúdos, enfim, tem uma série de possibilidades que você examinando a documentação você pode explorar, tá? Aqui, ó, tá vendo? Com várias mensagens dentro e assim por diante, tá? O nosso objetivo não chega tão longe porque são muitos detalhes e aí a gente perderia um tempão e você pode facilmente ler aqui, vai executando os exemplos e chega no estilo que você quer. Bom, então, nós vimos que esse aqui então define este elemento aqui, por estar envolvido por essas divisões todas, ele adquire esse comportamento, tá? Bom, então já vimos isso aí como é que funciona. Agora, depois que a gente faz isso aí, quando a gente instancia, a gente deu aqui, ó, clicamos aqui, um add new, clicamos nesse botão, ele vem aqui. Esse botão, como nós falamos, ele continua sendo um botão. Tá? Ele não é porque ele dispara o modal que ele deixou de ter a característica de botão que ele tem. Então, quando eu der o clique aqui, ele vai passar nesse clique add new aqui embaixo. E nesse add new aqui embaixo, o que a gente fez? Ó? No add new, quando ele clicar, ele vem parar aqui. Então, eu estou instanciando uma classe, amigo model aqui, new, uma classe vazia. E estou dizendo que essa action aqui é A de adição, tá certo? Se eu clicar update, eu vou instanciar esse objeto amigo e vou colocar o aqui em action. Isso aqui nós vamos usar para deixar o componente com o comportamento que a gente quer. Então é o seguinte, quando eu clicar em add new, ele vai executar isso aqui com a ação igual a. E depois, em seguida, logo depois que ele fizer isso aqui, então ele vai disparar o elemento modal e vai cair aqui. E aí eu vou chamar aquele componente passando 3 parâmetros para ele, tá certo? Um modelo da classe que a gente está instanciando, uma ação, e depois esse parâmetro refresh que nós só vamos ver na próxima parte, tá? Então agora nós vamos analisar como é que é esse componente aqui. Então esse componente que vai ser informado de forma
que vai ser instanciado de forma modal, ele é isso aqui. Ele é um form edit, né, um edit form. Esse edit form vai receber como parâmetro aqui, ó, aqueles que nós estamos passando por lá, um amigo model aqui, que é uma classe que foi instanciada lá com todo o conteúdo dela. Então ele vai pegar essa classe aqui, model, e ele vai usar, ó, nesses casos aqui, ó, dentro daquele componente, o que nós temos? Vamos dar uma olhada aqui, ó, só para a gente pegar aqui. Nós temos aqui o nome, endereço, fone e e-mail, né? Então, a gente vai vir aqui e ele vai colocar, ó, nome, tá vendo? Endereço, fone e e-mail. Então, nós fizemos aquelas 4 caixas lá de texto, que são essas caixas aqui, tá? E nessas caixas nós vamos colocar o conteúdo do que veio, porque é assim que o edit form funciona. Ele é um modelo que recebe essa classe instanciada vem aqui para em model, e aqui você usando o mesmo nome que põe aqui, a MG, você põe nome a nome, o bind value, ou seja, o valor que vai unir essa classe aqui a um campo de dentro do nosso programa, a um campo que está aqui, tá ok? Então, com isso, nós conseguimos preencher o conteúdo do nosso componente com os dados que a gente recebeu de entrada. Além disso, a gente tem aqui um pedacinho que vem aqui embaixo, show button está sempre em true, tá? Então ele vai, quando ele cair aqui, ele vai passar, tá true, tá certo? Então, se o camarada mandou A, quer dizer, lembra aquele A, que ele diz que vai estar adicionando o registro, ele vai criar este botão aqui. Se for um botão de update, aqui ele escreve add new, aqui ele escreve update, ou seja, para botar o nome adequado. E se a pessoa mandar um D, ele vai colocar um delete aqui, ok? Então é o seguinte, olha, quando a pessoa der um add new, um update, ele vai dar um submit que nós vamos ver na próxima parte como é que funciona, tá certo? Se você der um delete, o que vai acontecer? Ele vai dar um dismiss, ele vai apagar o registro e simplesmente vai fechar a caixa. E se você der um close aqui, um cancel, que nós vamos ver também na próxima parte como é que isso é usado, tá? Também ele usa, onde tem o dismiss aqui significa que esse elemento aqui é o terceiro elemento que a gente precisa para o modal funcionar, que é o que fecha o componente modal. Tá ok? Bom, eu acho que o que a gente queria dizer está feito, tá dito. Vamos ver se. Espero que não tenha sobrado muita dúvida. Eu só vou dar uma repassada aqui para a gente consolidar isso, mas eu acho que o que a gente queria falar está feito. Então, é aqui, ó. Trigger do modal, apareceu o modal. Tá? O modal, quando ele é chamado, ele recebe uma série de parâmetros que vão ser colocados aqui ou não, conforme a origem dele. Então, por exemplo, se veio do update, ele vai colocar aqui com aqueles elementos que a gente mandou, com os parâmetros que a gente passou, né, que é esse daqui, ó. Quando a gente chamou esse elemento aqui, a gente passou os dados para ele e ele distribuiu os dados nessas caixas aqui. Essa inscrição aqui, update, ela vem daqui, tá? Conforme a ação que a gente está comandando. Se eu estou dando, por exemplo, se eu chamo com uma ação de update, né? Se eu der aqui uma ação de update, vai para lá, eu uso esse flag aqui de action. Eu uso ele aqui, ó, form action igual U, e o botão aparece com o nome adequado aqui, tá certo? E o outro elemento que tem, o último elemento que falta nessa questão do modal para explicar é que esse elemento aqui, ele que encerra a operação, ok? Na próxima parte, o que nós vamos ver é o seguinte, se você der um add new aqui, por exemplo, e eu der um add new agora, apareceu uma série de mensagens de erros aqui, tá vendo? Ó? Nome é obrigatório, endereço é obrigatório e assim por diante. É isso que nós vamos ver na semana que vem. Tá bom? Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam gostando da playlist aí. Qualquer dúvida que vocês estejam tendo, alguma coisa que eu não expliquei muito bem, ou que passou meio desapercebido, manda aí no comentário que a gente esclarece aí, tá? E vamos seguir, que isso aqui é importante. Esse material que a gente está passando aqui, ele é bastante denso, às vezes é meio difícil de entender, assim, não que seja difícil, mas é confuso, né? Porque é muita informação uma em cima da outra. Qualquer coisa, manda aí nos comentários, a gente dá um jeito aí. Tá bom? Abraço, pessoal.